Você já parou para pensar se você tivesse um parente que tivesse sido sequestrado e nesse momento estivesse na mão aí de um grupo terrorista, como é que você ia se sentir? Busque esse sentimento agora. Tente entender essa situação, porque é isso que vivem muitos israelenses aqui em Israel, com a situação dos sequestrados, dos seus parentes que estão aí aprisionados na faixa de Gaza. O Hamas diz que pode concordar com um acordo parcial de reféns, né? Mostra um documentário aí confidencial do primeiro-ministro aí num relatório. Então nós vamos falar a respeito disso aqui mais para frente. Por enquanto nós vamos aqui ao mapa da guerra, né? Ver o que está acontecendo aqui na faixa de Gaza, né? Houve muitos ataques aqui na faixa de Gaza por parte de Israel numa tentativa aí de crescer ou ir para cima do Hamas, né? Crescer aí o domínio sobre a cidade de Gaza, no norte ali da faixa de Gaza, com a intenção de eliminar completamente o Hamas. Os ataques aéreos aí atingiram os bairros de Al-Balad, Al-Amal e Jordan Al-Aqwa, em Khan Yunis, esses no sul da faixa de Gaza, e mais uma série de ataques israelenses contra o norte, né? Khan Yunis está aqui na região sul e outra série de ataques aqui ao norte na cidade de Gaza, como podemos ver aí no mapa. Todos esses ataques visam aí pontos estratégicos do Hamas, não somente túneis, mas depósito de munição e locais onde eles podem estar utilizando como alojamento. Geralmente escolas, né? Essas escolas, lembra que não existe nenhuma escola funcionando na faixa de Gaza nesse momento, né? São prédios que eram antigamente usados como escola da UNRWA e ali muitos dos professores terroristas eram pagos, né, pela ONU. Então, shalom, shalom, lechá. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal. Caso não seja ainda, considere se inscrever. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Se você gostar do nosso conteúdo, considere se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos aqui para uma notícia, né, muito interessante essa. Um drone aqui militar de Israel, ele caiu na faixa de Gaza, tá? Mas é um pequeno drone de vigilância militar israelense. Ele caiu no bairro de Rimal, na cidade de Gaza, na manhã de hoje, né? Uma mídia palestina noticiou aí, então esse é o drone que caiu. Então nós vamos ver aqui no vídeo, esse aí é o drone que caiu lá na faixa de Gaza, né? Estão pegando o drone. Você pode ver que é um drone de vigilância, né? Tem a câmera ali na frente dele, na frontal. É um drone que fica aí só sobrevoando e filmando a faixa de Gaza, né? Ele não carrega nenhum dado importante, também não carrega material explosivo, nada disso, né? E eles estão destruindo aí, quebrando todo o drone, né? E os otários dando a cara aí já para ser identificado futuramente, né? Mas tá aí, ó. O drone caiu lá, isso aí é só perca material, né? Então não acontece, não há problema nenhum quanto a isso, tá bom? O Skylark é um drone de vigilância tática criado pela Elbit Systems, é uma empresa aí israelense e operado pelo Corpo de Artilharia das Forças de Defesa de Israel, né? E aqui ele informa que muitas unidades dessas aí caíram em território hostil aí ao longo dos anos, né? Não é incomum ter problema, afinal de contas é uma peça de baixo valor, né? Não é um drone que custa caro, né? Também não carrega armamento, só carrega câmeras ali, algumas coisas para monitoramento. Enquanto a Greta e o Ocidente só massacram Israel, observe aí, né, as bandeiras israelenses. Israel foi o único país que interveio para proteger os drusos ali em Sueida, na Síria. E eles demonstram aí sua gratidão aí, né, num protesto, né, erguendo aí bandeiras de Israel, né. Então, essa bandeira coloridinha aí, tá? É a bandeira aí dos drusos também. Isso aí está acontecendo lá na Síria, na região de Sueida, onde os drusos aí, em gratidão ao povo israelense, ao exército de Israel, que foi o único povo do mundo aí a defender e proteger os drusos contra a invasão de beduínos jihadistas ali no sul da Síria e apoiado pelo governo do Al-Shara. O COGAT informa que na entrada de ajuda, mais de 310 caminhões de ajuda humanitária entraram pelas travessias de Gaza, através do Kerem Shalom, no sul, e do Zikim, no norte da faixa de Gaza, aí, nos dias 14 e 15 desse mês, tá bom? A coleta de ajuda de mais de 290 caminhões foram coletados e distribuídos pela ONU e outras organizações internacionais. Combustível também, né?
tanques de combustível da ONU entraram para a operação de sistemas humanitários essenciais. Mais uma vez, combustíveis entrando lá, mas direto para a população civil e para quem necessita, não sendo repassado para o Hamas. Lançamento aéreos, né? 119 pallets de ajuda foram lançados por via aérea em cooperação com a Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália e França. Então, a Europa resolvendo colocar a mão na massa. Uma coordenação de rotação de pessoal humanitário foi concluída com sucesso mais uma vez, né? E eles informam aqui que continuarão expandindo os serviços para facilitar a ajuda à população civil de Gaza, né? Através aí também da GHF, né? Então aqui nós podemos ver aí, né, os caminhões de ajuda humanitária. Então mais de 300 caminhões aí adentraram na faixa de Gaza pelo norte e pelo sul, complementando aí toda a ajuda para os cidadãos civis da faixa de Gaza, sem passar aí pelo Hamas. E por falar no Hamas, né, como eu falei no início do vídeo, imagine se você tivesse nessa condição, tá? Se você tivesse um parente lá, um filho, irmão, tio, pai, enfim, se você tivesse um parente sequestrado por terroristas aí há quase 2 anos, né? Vale lembrar que já há quase 2 anos eles estão lá sequestrados, né? E recusam a fazer qualquer tipo de acordo. E agora, da última reunião que houve, né, o Hamas, ele voltou atrás no acordo. E agora, com a invasão de Israel na faixa de Gaza, ele voltou atrás de ter voltado atrás. Então ele diz que pode concordar com o acordo, né, de maneira parcial. Mas, eventualmente, a cada momento que passa, fica mais difícil acreditar ou aceitar a palavra do Hamas, porque essa não foi a primeira vez, houveram outras, né, anteriores, onde o Hamas acordou algo e depois voltou atrás. Então, dessa última vez, né, ficou desse jeito aí e o Hamas volta atrás novamente. O Hamas poderia ter mudado a sua posição sobre as negociações sobre o reféns e estaria disposto a chegar a um acordo parcial, informou aí o canal 12, né, aqui de Israel, nessa última sexta-feira, citando um documento confidencial recebido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. De acordo com o meio de comunicação israelense, o Netanyahu recebeu na quinta-feira um documento onde foi declarado que a posição do Hamas estava alinhada com a oferta feita pelo enviado especial dos Estados Unidos, o Witkoff, né, que incluiu a libertação de 10 reféns vivos e 18 reféns mortos em troca de um cessar-fogo de 60 dias e a libertação de prisioneiros palestinos, né? Vale lembrar que esses prisioneiros palestinos são prisioneiros aí que cometeram crimes, tá? E os sequestrados que estão em Gaza são civis comuns que estavam lá em suas casas comemorando uma festa, que era uma festa naquele momento, né? E que foram sequestrados e levados aí cativos lá do Hamas. Esse relatório também observa que essas possíveis negociações poderiam ser mais rápidas do que em casos anteriores, com 2 fontes não identificadas ainda pelo tal Canal 12 que deu essa notícia, explicando isso, que o Hamas, a resposta pode estar pronta aí já na próxima semana. Mais uma vez, pessoal, eu não acredito em nada que venha do Hamas ou do Qatar. Eles já mostraram que eles não estão aí dispostos a negociar, cada vez eles trazem um problema diferente e está tudo pronto para negociar, volta atrás, enfim. Eu acho que a ideia deles é sempre a mesma, né, de ficar prorrogando isso enquanto o Ocidente fica vitimizando os palestinos aí por conta de todo esse conflito e baixando a guarda fazendo com que Israel baixe a guarda em favor dos palestinos. Mas não é o que está acontecendo. Israel levantou a guarda, está cada vez mais forte e vai se impor dentro da faixa de Gaza contra o Hamas até o extermínio total do Hamas. Isso aí é uma preocupação para eles, então acreditamos aí que em breve esses sequestrados estarão de volta em casa, né? A luta do nosso povo é para isso, para trazer de volta todos aqueles que foram sequestrados e punir todos os marginais que participaram do 7 de outubro.
Bom, e uma notícia que vem do Trump agora em relação à Ucrânia é que ele teve lá uma reunião com Putin, né? E ele diz ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e também aos líderes da OTAN, né, durante uma ligação virtual, que o presidente russo, Vladimir Putin, não está interessado em um cessar-fogo. Vladimir Putin não está interessado num cessar-fogo, mas prefere um acordo abrangente para encerrar a guerra na Ucrânia. Eu não entendi isso. Se ele não quer um cessar-fogo e quer encerrar a guerra, como que é isso? Se alguém puder me explicar, por favor, escreva aí no comentário que de fato eu não entendi essa questão. O Putin não quer um cessar-fogo, mas quer encerrar a guerra. Me explica como fazer isso. Me explica aí, me escreve aí nos comentários. Então ele diz isso a uma fonte familiarizada com as ligações a Axios, né? Trump teria afirmado: acho que um acordo de paz rápido é melhor do que um cessar-fogo. Mas volto a dizer, né? Como que um acordo de paz sem um cessar-fogo? Não entendi, né? Vamos fazer a paz? Vamos, mas eu continuo bombardeando você. Não entendi. Me explica aí, por favor. Bom, o presidente dos Estados Unidos, o pato Donald Trump, disse que classificou o encontro com o presidente russo como nota 10, né? Eu classificaria como nota 0, né? Afinal de contas, eu tenho um acordo de paz sem cessar-fogo, né? Vamos ver o que isso significa aí no futuro. Bom, e uma coisa aqui que muita gente está falando, né, e tal, eu vou dar os meus 2 centavos aqui de explicação contra isso. Para mim, essa coisa aqui foi mais uma demonstração de poder, tá? E não uma coisa de vaidade aí pro Vladimir Putin. Vamos ver aqui o que está acontecendo, né? Então está aí o Vladimir Putin e o Donald Trump, né, no tapete vermelho, e cruzando os céus aí o B2 e seus alas, né? Olha aí o Vladimir Putin, né, e o Trump. E para mim isso daí é mais que uma demonstração de poder aí do Donald Trump, né, para fazer uma ameaça velada aí ao Putin, né? Eu imagino dessa forma. Aqui ele só descreve, né, um bombardeio stealth B-2 Spirit, né, e 4 caças F-35 sobrevoam os presidentes Putin e Trump no tapete vermelho na base conjunta de Elmendorf Richardson em Anchorage, no Alasca, né? Então aí essa passagem aí por cima, para mim, me pareceu uma ameaça, né? Não sei. Vamos ver, comentários aí estão abertos aqui nas descrições. Por favor, faça isso. E aqui um iraniano muito bacana, né? Uma mensagem de Teherã ao primeiro-ministro de Israel, né? Um iraniano mandando aí uma mensagem para o Benjamin Netanyahu. Obrigado, senhor Netanyahu, por eliminar os líderes criminosos da Guarda Revolucionária do Irã. Estamos prontos para lutar pela liberdade do Irã, com o seu poderoso apoio. Aguardamos ansiosamente para recebê-los em Teherã libertada. Olha que mensagem linda, né, pessoal? Olha que mensagem linda, né? Gostaríamos que houvessem muitos mais como esse aí, né? Que tivesse a coragem de se expor, tá bom? Claro que ele tá com máscaras e tal, senão ele seria morto aí. Mas, enfim, o povo pode se levantar. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que é complicado. Bom, aí no Brasil também nós sabemos, né? Nós temos aí um ditador, o Alexandre de Moraes, sabemos o problema que é você retirar um ditador do poder, né? Imagino que lá no Irã, muito mais difícil, imagine, desde 1972 até os dias de hoje, quanto tempo aí esses ayatolás estão no poder. Então depois que eles se calcificaram no poder, é muito difícil quebrar isso, né? Também vemos o Nicolás Maduro, né, aí na Venezuela. Então é muito difícil, depois que solidificou o ditador no poder, é muito difícil retirar. Então é bom que o Brasil acorde aí, retire esse ditador do poder antes que ele se calcifique lá. Aí a coisa fica bem mais complicada. Bom, nesse gráfico aqui, né, para a esquerda do Reino Unido e da Alemanha, perdedores que tornaram muitos de seus países pobres e miseráveis com o sacrifício à sua eco-religião. É o que eu sempre falo aqui. Tome cuidado com esse negócio de ecologia aí, que tem muita mentira no meio desse negócio, tá bom? A maioria deles ainda não sabe que a Rússia foi pega apoiando estrategicamente os movimentos verdes, porque quem financia a maior parte dos movimentos ecológicos é a Rússia. Por quê? Para que o mundo inteiro fique dependente do gás russo, né? Porque ele vende o gás como o gás natural, né? Ele vende o gás como uma saída melhor, né? Para o petróleo e tal, não sei o quê. Acaba vendendo essa ideia aí do gás. Agora, veja aqui, né?
A queda aqui na questão do CO2, né, nas emissões de CO2, caiu a Germânia, a Alemanha, né, e o Reino Unido, e a China está lá com 12 bilhões de toneladas, né? E a China segue aí crescendo a sua economia e tal, e não está nem um pouquinho preocupada com a questão de CO2, tá bom? Eu não vou entrar nessa seara porque eu sei que é uma seara muito delicada e eu precisaria elaborar algo, então talvez algum dia eu faça um vídeo bem elaborado aqui a respeito de tudo isso daí. Isso não passa de uma grande teoria de conspiração, tá? Ela nasce aí há bastante tempo e ela vai ter na sua linha do tempo aí várias trajetórias. Mas ele usa a palavra certa aqui, chama-se eco-religião, o nome desse negócio aí, tá bom? Porque a base dessa eco-religião é a crendice, tudo não passa de crença popular. Até cientificismo, né, tem pelo meio aí, né? Aqui há vários canais aqui no YouTube de pessoas que eu gosto demais, que eu admiro, que eu assisto, mas que eles são cientificistas, né? Eles usam uma teoria aí, uma teologia do cientificismo, teologia entre aspas, né? Porque não é a crença em Deus, é a crença no cientificismo que cria uma nova religião, onde o homem, né, é o centro dessa religião, que é o antropocentrismo, como se o homem fosse capaz de fazer tudo. E, de verdade, vou ser honesto para você, não é. Nós não somos absolutamente nada. A maior parte do nosso planeta é água, a menor parte é terra. E nessa menor parte vivemos nós, que ocupamos uma pequena parte desse planeta. Uma bem pequena parte desse planeta, nós aqui, seres humanos. Então, essa ideia do antropocentrismo, do homem como centro de todo o universo, é uma farsa. E o cientificismo também é uma religião da ciência, né, que também não deu muito... Tá dando cola, né? Porque o meio esquerdista tomou isso para si, né? Então ele deu cola, ele pegou tal, mas ele não tem base na realidade, né? Então cuidado com pseudocientistas que tem aqui no YouTube, que eles levam isso muito a sério, mas é mentira, tá bom? Estudantes judeus na Universidade de Colômbia gritam: Deus abençoe a América. Enquanto isso aí, estudantes pró-palestino gritam: morte à América, né? Então aí você pode ver a diferença de ambos os povos, né? E ambos estão lá nos Estados Unidos, né? Então os judeus estão lá, mas eles amam a América. A América acaba dando a nós aqui vazão ali, aprendizado e tal, e depois voltar para cá. Então existe uma interação aí dos Estados Unidos com Israel. Enquanto os povos muçulmanos odeiam, eles pedem a morte da América, mas eles estão estudando lá. Eles têm professores de universidade, eles estudam nos mesmos colégios. Eu não consigo entender, né, essa situação, é uma situação bem complexa. Mas se você entende, volta a dizer, fale algo aqui nos comentários, tá bom? E se você não curtiu esse vídeo ainda, por favor, toque no botão de curtir abaixo, caso você tenha gostado do vídeo. Se você não gostou do vídeo, também clica em dislike e comenta aí por que você não gostou do vídeo, tá bom? E para você que chegou até o final desse vídeo, então meu valeu demais. Eu tenho aqui o clube de canais que você pode participar, tá bom? Por apenas R$ 4,80, são R$ 2,90, em reais R$ 4,80. Faça parte no clube de canais e também você pode assistir aqui no final do vídeo, tem uns cards que eu vou postar aí os vídeos anteriores que estão ligados a este vídeo, tá bom? Então assista os vídeos anteriores do meu canal e participe conosco aqui, tá bom? Não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar. Valeu demais e até o próximo vídeo.